Gênesis capítulo 25, versículo 20 e 21, diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém. Podeis sentar. Todas as segundas-feiras que passaram, eu li a parábola do juiz iníquo, em que uma viúva foi lá, insistiu, até que ele atendeu. E nas segundas-feiras, fora essa que passou, falamos sobre como eu posso vencer. Porque todo mundo gosta de vitória. Vitória. Aí o pregador olha para você e diz: você é um vencedor. Diga para ele aí: você é um vencedor. Como se a gente comprasse na feira 1 quilo de vencedor. 1 quilo de vitória. Me dá 1 quilo de vitória aí. Todo mundo é vencedor. Não é? E principalmente quando você tem uma promessa de Deus. Quando você tem uma promessa de Deus, aí que você fica vencendo. Hoje a ministração é curta. Mas é curta mesmo, não é longa. E quando você tem uma promessa de Deus, que Deus usa um vaso, né? Um vaso, não é assim que as pessoas dizem? Eis-me o servo que eu vou te levar para o ministério. Meu servo, tu sentarás entre os príncipes. Minha serva, te farei um baluarte. Todo mundo já fica olhando. Todo mundo já parabeniza. Oh, irmã, parabéns, aleluia. Parabéns, você vai ser o cara. Queridos, parece que entra um orgulho, uma vaidade. Mas o texto que eu acabei de ler parece que tira um pouquinho dessa vaidade, desse orgulho. Porque não existe um homem na Bíblia que recebeu mais promessas assim poderosas do que Abraão. Deus disse para Abraão: conta as estrelas do céu. Não dá. Assim será a tua descendência. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele, foi. Já teve o filho pelo milagre poderoso de Deus, para cumprir as promessas que Deus havia dado para ele, de ser uma grande nação.
levou o filho para o Monte Moriá para sacrificar. E Deus, de forma espetacular, na hora que ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, a Bíblia diz que o anjo bradou. E ele parou para se cumprir as promessas de Deus de uma grande nação. Promessa de Deus. Foi Deus que falou. Não foi ninguém que falou. Foi o próprio Deus poderoso que falou. Nasce o filho dele, cresce o filho dele, casa o filho dele, que vai perpetuar a promessa, vai começar a cumprir a promessa. Mas a mulher dele era estéril. Se eu, Carlos Ari Gomes, ia ficar tranquilo, eu tenho a promessa. O pessoal não canta, não diz que quem tem promessa não morre? Não morre? Claro que morre. Pastor, que isso? O senhor está contrariando tudo. O povo de Israel tinha uma promessa. Ficaram tudo em deserto. Os filhos deles, filhos, netos, foi que herdaram. Mas eles ficaram. Ei, só 2. Nem Moisés, olha. E se é eu, Ari Gomes, eu vou estar lá preocupado que eu tenho a promessa, amo minha mulher estéril, Deus vai ter que dar o jeito dele. Eu ia deitar numa rede. Quando eu digo deitar numa rede, é ficar tranquilo e calmo, sereno, beleza, tranquilo. Deus vai ter que dar o jeito dele. Para se cumprir, ele prometeu, meu pai prometeu, eu sou o resultado dessa promessa. A minha mãe já tinha passado o tempo dela de gerar, mas eu nasci por um milagre poderoso de Deus. Eu já sou resultado do cumprimento dessa promessa, não é? Então, ele vai cumprir. Eu sou o filho único dele com a minha mãe. Meu pai teve outros, mas eu fui o escolhido. Até promessa para minha mãe, ele deu: olha, a tua mulher vai ter um filho. Ela acha graça, não acreditou. Eu sou resultado da promessa. Passa por minha promessa. Só que ele casa com uma mulher estéril. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, nada. 7, nada. 8, nada. 10, nada. 11, nada. E a promessa? Só que ele, olhando as mesmas coisas que a parábola de Jesus para a mulher persistente, eu tenho uma promessa, mas eu não vou ficar aguardando, eu vou buscar a promessa para ela se realizar na minha vida. Olha lá, Isaac orou insistentemente. A promessa era dele? Era. Mas ele não ficou esperando de boca aberta, nem vaidosamente transitando e proclamando: eu tenho a promessa. Pelo contrário, ele foi buscar a promessa. Aleluia.
e foi buscar a Deus, e foi chorar diante de Deus, e foi lamuriar diante de Deus, e foi buscar a Deus, e foi orar a Deus, e foi persistir. Eu sou o canal, faz em mim, manda em mim, faz por mim. Eu quero. A minha mulher é estéril, ela não pode dar filho, mas faz um milagre, porque a promessa tem que se cumprir na minha vida. E olha lá o que diz. Isaac orou. Ali está instantaneamente, insistentemente. Ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. Olha lá o que diz. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia! A promessa era dele, ele não ficou parado, ele insistentemente buscou, Deus ouviu a sua oração e quebrou a esterilidade da mulher para realizar a promessa dele. O grande problema nosso é que nós queremos que as promessas de Deus se realizem na nossa vida, mas a gente não busca, não ora, não jejua, não quebranta o coração, não se humilha, acha que já tem o troféu conquistado. Tem um homem, alguém que Deus te chamou para ser um ministrador da palavra, não lê a Bíblia, não estuda, não se dedica, aleluia, não vai buscar, não pede a revelação da palavra, ele estuda de forma aleatória, é um preguiçoso e quer que a promessa se realize, mas ele não ajuda. Ele quer que o Espírito Santo fale por ele, revele para ele, mas o Espírito Santo não revela para preguiçoso, não revela para quem não trabalha, não revela para quem não estuda, porque ele diz: ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu tenho falado. Ei, para, te dedica, estuda, te aprofunda, que na hora em que ele precisar de ti, ele vai cumprir a promessa que ele te deu. Tem gente que pede. Senhor, eu quero vencer. Eu quero que tu utilize esse servo para ser um instrumento teu. Eu quero ser médico. Aí ele vai fazer o vestibular. Não estuda. Não está nem aí. Porque Deus prometeu que um dia ele vai ser médico. Aí ele chega na prova, ele quer olhar as questões. Antigamente era só do marcar. Ele quer que o Espírito Santo entre na prova e faça em letras garrafais a resposta certa. Aí, essa aqui com o Espírito Santo é o certo. Aí ele marca aí ele passa para a questão subsequente. Aí automaticamente na questão subsequente aquelas letras garrafais
sai da pergunta anterior, vem para a posterior, ele olha, lê, não sabe absolutamente nada, não sabe um processo químico, não sabe nada, aí cheio de desenho, de moléculas, aí as moléculas começam a brilhar, verde, amarelo, azul, é essa, Jesus, o Espírito Santo diz que é essa, irmão, para com isso. Não entendi. Deus me deu uma promessa. E eu estou ficando velho. Gagá. E não se realiza. Aí vem um irmão e diz, não, é porque a promessa não era para ti, rapaz. Não era para ti. Tu ouviu errado. Aí o irmão que usou para te dizer, para tu sentir, aquele anjo que apareceu para ti, para dizer que tu tens uma promessa, que tu vai ser isso, não se cumpriu, é porque tu acha que tu não discerniu bem o anjo que falou para ti. Não era para ti. Um dia desse, um tempo desse atrás, há uma igreja aí, que tem programa de televisão, aí eles começaram, eu estava assistindo, Carlos Ari Alves Gomes, eu estava assistindo o programa de televisão, e o pregador dizia, olha, se não está acontecendo nada na tua vida, porque o anjo que está contigo é fraco, vem aqui na nossa igreja, que nós vamos trocar o anjo. Ninguém me contou, eu assisti, Carlos Ari Gomes, assisti. Esse anjo, ele usou essa seguinte palavra, esse anjo é um anjo redes, assim, pequenininho, vem aqui, na nossa campanha, traz tanto de dinheiro, que nós vamos trocar por um anjo poderoso, que tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Tem gente que pensa que o anjo que revelou para ele era fraco, e errou no prognóstico, ou na indicação, ou na promessa. Não era para ti, rapaz, não era para ti, era para o Jonas, é porque os dois são careca, sabe? E quando ele chegou lá, não deu uma certa definição, aí ele entregou para o cara errado, para o homem errado. Para com isso, irmão. Se Deus te chamou, se te designou, te prepara. Te prepara. Te prepara. Aleluia. Que Ele vai te usar. Ele vai realizar a promessa. Mas para quem ora, para quem busca, para quem chora, para quem se prepara e para quem diz para Ele, eu estou à tua disposição para realizar na minha vida a promessa que tu fizeste ao meu pai, a mim, ao meu filho, eu estou aqui na porta. Alguns sabe que tem que orar, se preparar, buscar. Sabe? Mas ele coloca uma coisa na cabeça. Ele quer que a promessa se realize na vida dele, pegando carona. Pastor Emerson, eu tenho uma promessa de Deus. Ore na minha cabeça aqui para se realizar. Irmãos do círculo de oração, eu tenho uma promessa. Faça uma campanha de oração para Jesus efetivar essa promessa na minha vida.
E as irmãs do ciclo de oração choram, ora. Olha o irmão fulano de tal, dos anzóis de carapuça. Bora botar o nome dele aqui, de Epaminondas. Não tem nenhum aí, né? Aleluia. Epaminondas. Olha o irmão Epaminondas. Senhor Deus, efetiva na vida dele a tua promessa. E ele andando na rua, não está nem aí para nada. Aí ele chega aqui na igreja, vê um homem poderoso, conhecedor da Bíblia, que deslancha a palavra no coração e na vida da igreja. Ele corre, homem poderoso, ele corre de lá, se ajoelha aqui e diz para o homem de Deus: oh, homem de Deus, ora na minha cabeça para essa sabedoria passar para a minha vida, porque eu tenho uma promessa de Deus. Ele quer que saia dele para ele. Aí sabe, ele tem tantas horas, né, pestanejando na Bíblia, orando ao Senhor para receber a revelação, e ele quer receber de graça. E aí, quando não se processa a promessa na vida dele, ele não é o culpado, não. Ninguém me vê. Esse pastor não tem a visão de Deus. Ele não consegue ver que em mim existe uma promessa de Deus. Ele não vê. Todo mundo nessa igreja sabe que eu tenho uma promessa de Deus. Sou ele que não dá. Vê. Um dia o irmão chegou comigo e disse para mim: pastor, eu tenho uma promessa de Deus, mas parece que não quer se realizar na minha vida. Pastor, se eu lhe der um presente, o senhor consegue? Se eu lhe der um presente, o senhor vai lembrar de mim para que a promessa se realize na minha vida? Eu disse: presente, promessa. Eu disse para ele: promessa, presente. Obreiro, eu posso até me lembrar do presente. Agora a promessa, tu tem que dar fruto dela. Porque se tu não der fruto da promessa que Deus te deu, te prometeu, olha, irmão, tá difícil. Tá difícil. Porque a promessa não se efetiva comprando, presenteando, dando um dízimo gordo, levando presente para o pastor. Pegue, pastor, o senhor gosta de uma caminha caipira? Olha, eu trouxe até com os ovos dentro, como eu recebi, ganhei hoje. Aleluia. Pegue, mas livre de mim, pastor, eu sei pregar, olha, eu sei cantar. Me dê uma oportunidade para o senhor ver. É claro que eu vou comer a galinha caipira. Ei, não é o presente, não é o dinheiro. Os apóstolos fizeram milagres e um homem quis comprar a unção. Está lá. Queridos, Isaac tinha a promessa de ser pai de uma nação. Casa com uma mulher estéril. E ele
ele não se sustentou pela promessa. Ele foi buscar a promessa. Eu quero, não te esquece. Eu quero, não te esquece. Eu quero. Tu prometeu para o meu pai. Tu prometeu para mim. Não esquece. A minha mulher é estéril. A minha mulher não pode ter filho. Ela não gera. Mas tu pode fazê-la gerar. Aleluia. Ei! E Deus se lembrou dele. Se tu buscar, se tu te deleitar, se tu te humilhar, se tu te entregar, Ele vai lembrar da promessa feita a você. Porque não é eu que realizo a promessa. Não é eu. Já errei várias vezes. Um monte. De olhar alguém, imaginar que tem a promessa e colocar no lugar. Assim como Samuel chegou na casa de Jessé. Apareceu o primeiro. E Jessé disse, olha, esse aí é o... Aí Deus disse para ele assim, ei, não olha a aparência. Ei, não olha a aparência. Ele já ia colocar o óleo na cabeça do primeiro. Aí passou todo mundo. Olha como é a promessa. Aí passou todo mundo. Eu já errei. A estampa, o vernáculo, a ginga, o raciocínio, o conhecimento. Esse dá. Esse aí. Coloca lá. Foi um fiasco. Pensa num fiasco. Fiz tudo errado. No princípio cresceu. Depois murchou. Acabou. Não se fez mais. Sabe por quê? Porque a gente olha a aparência. Mas Deus não olha a aparência. O antigo pastor dessa igreja tinha um provérbio, que ele dizia assim: quando você vê um jabuti em cima, alguém colocou ele lá. Jabuti não sobe em árvore, ele anda no chão, ele nem se pode, consegue. E quando você vê o jabuti lá em cima, alguém colocou. É isso que eu digo. A aparência faz a gente errar. A habilidade faz a gente errar. Porque a gente olha as qualidades exteriores, até o porte, até o timbre da voz, até a forma de cumprimentar, Pai Senhor, até a forma de se relacionar. Esse irmão aí vai longe. Aleluia. A gente escolhe, mas não vai para frente. A gente coloca, mas ele escorrega, não fica, não sobe. Porque a promessa, apesar de ser feita por Deus, vai fazer você trilhar um caminho doloroso, difícil, complicado, precisa de luta. Olha, Davi foi ungido rei, tá? Depois que ele foi ungido rei, ele derrotou gigante, fez um monte de coisa, mas depois disso foi batalha, foi fuga, foi choro, foi ranger de dente, não tinha família, tomaram a mulher dele,
deram para outro, não podia ver os filhos, vivia escorraçado durante 7 anos. Se você não tiver base espiritual sólida, se você não se humilhar, você não consegue passar pelas etapas para que a promessa se realize. Não pense que a promessa vem de bandeja, de graça. O diabo, os teus irmãos se levantam para ela não se processar. Olha os irmãos de José. Olha os irmãos de José. Eles tinham a promessa que eles iam se curvar diante dele. Eles avacalhavam, enciumados, colocaram no calabouço. Mas eu tenho a promessa. Quem tem a promessa não vai para o calabouço, não vai. Quem tem a promessa não é traído, não é traído. Quem tem a promessa, todo mundo que se levanta cai em cima de ti. Vocês já pensaram passar escorraçados, se escondendo nos desertos? Para ele ser poupado na vida, ele se fez de louco, de doido. Lá nos filisteus. E o rei ficou dos filisteus dizendo: mas esse é o Davi, aquele, sim, aquele que matou Golias, o vencedor, aquele que cantava, que ganhava de 10 mil. É esse aí, olha como ele está. Coitado, meu Deus. Você ri? Não chora para te ver. A promessa tem uma trilha a você conquistar. É dor, é choro, é lamúria, é tristeza, é traições, é guerra, é humilhações. E as pessoas, você é vendido pelos seus irmãos. Os teus irmãos vão te pegar e te vender. Poxa, pastor. Tudo isso. Por isso que tem que ficar, sabe aonde? Debaixo. Humilhado diante dele. Olha quando Davi estava dentro da caverna de Adulão. Esperei com paciência pelo Senhor. Esperar com paciência. Você só celebra, você só se realiza, ou Deus realiza a promessa na tua vida, depois de lutas, Me disse uma irmã um dia desse aqui: pastor, a minha vida foi de muita guerra. Eu fiquei fora de casa, porque o meu marido me expulsou de casa. Eu fiquei do lado de fora da casa, porque ele não queria que eu servisse ao Senhor. E eu busquei anos a fio da minha vida.
E parece que Deus tinha tornado o meu céu como bronze. E para você ser sincero, pastor, me deu vontade de desistir. Me deu vontade de acabar. E até vontade de morrer. Mas Deus não me deixou. E eu continuei lutando, dizendo para Deus: eu não aceito que o diabo use meu marido. Eu sou tua serva e eu quero ser vencedor. E ela disse num belo dia, ele disse para mim: vou na tua igreja contigo, olhar para esse pastor que quer namorar contigo. E ele foi comigo. Eu fui tremendo. E quando eu cheguei lá, ele sentou no último banco e o pastor pregou que ele dizia que queria namorar comigo. E na hora que ele fez o convite, ele aceitou, ele se levantou e rumou. Eu pensei que ele ia bater no pastor, mas quando ele chegou lá na frente do púlpito, ele se jogou chorando, pedindo perdão dos pecados dele. Pastor, a minha vitória chegou. Mas tu quer que as promessas se realizem na tua vida? Descansar, tranquilo. Senhor, tu me prometeu, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu era pastor de Salvaterra. E é uma congregação chamada Condeixa. E uma irmã ia para a igreja. O marido dela disse mesmo: tu não vai para a igreja que eu vou te bater lá na igreja. No meio dos teus irmãos. Tu não vai. Tu não vai. Ela olhou para ele: nem que tu me deixe, eu vou. E eu estava dirigindo o culto. Terminou o culto 9 horas. Todo mundo saiu da igreja. E ela saiu da igreja, junto com todo mundo. E o marido dela estava na porta da igreja. Enquanto ele pôde, rapidamente, ele deu vários tapas nela. E os irmãos agarraram ele. Ele dizia: não falei para ti que eu ia te bater na frente dos irmãos. Ela chorando olhou para ele e disse: eu não vou deixar o meu Jesus. E o diabo que está no teu couro vai sair. E Jesus vai salvar a tua vida. E tu vai pregar junto comigo. 2 meses depois, ele entra na igreja, dobra o joelho, aceita Jesus. Com 6 meses, eu coloquei ele para dirigir uma congregação que só tinha uns 4 crentes numa vila. E até hoje é presbítero da igreja naquele lugar. A promessa se realiza. Mas você tem que chorar. Você tem que buscar. Tu prometeste salvar minha família. Tu vai fazer. Eu não vou desistir. Bora ficar de pé. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. O inferno pode se levantar, mas tu vais cumprir a promessa dada a mim. Olhe para tua irmã, para o teu irmão. Olhe para ele aí. Tu tens a promessa de Deus? Deus te prometeu alguma coisa? Deus te prometeu alguma coisa? Aleluia.
Diz para ele então: se tu tens uma promessa, busca, 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 bate, bate, abre-se-vos-á, aleluia, a promessa vai se realizar, mas chora, busca, diz para ele, te lembra das promessas que tu me fizeste, realiza na minha família, realiza na minha vida, porque eu estou esperando, eu não desisti ainda, eu ainda estou esperando. Ao